Obrigada aí ao convite, à Uni, ao carinho da Lorena e a alegria aí de estar com a Manuela, mas é a minha Manu, vocês me dão licença. É assim que a gente já a conhece e recebe, né? E é, então, com alegria que a gente terá, então, algum tempo para conversarmos, então, sobre a questão das mudanças relacionais na pandemia. E aí, eu acho que é interessante a gente situar algumas questões. Primeiro, é possível vida sem mudança? Esse é um elemento essencial que nos coloca numa condição de estarmos vivos. E esse é um primeiro movimento. Segundo, nós temos basicamente duas formas de lidar com as mudanças na vida. Nós podemos lidar de uma forma reativa, ficar do contra, brigar, xingar, antepor, ter revolta, e é uma forma, então, reacional. Mas podemos também trabalhar de uma maneira relacional. E é em torno disso que a gente vai conversar. Em tese, aí me situando, né, e parabenizando, então, aos psicólogos, a nós, a vocês que estão presentes, estão conosco, entendermos de onde que a gente está dizendo. Quando falamos em mudanças relacionais, partimos do pressuposto que o conceito de indivíduo ele efetivamente não existe, porque, por definição, nós somos seres de e em relação. O tempo inteiro nos relacionamos, né? Nas diversas condições, nos espaços diversos que a gente ocupa, né? Podemos nos dizer docentes, mas só teremos, de fato, a condição da docência se houver um corpo discente, se houver nisso uma relação. Gosto muito, né, da questão de Guimarães Rosa, quando ele chama e nos convoca a terceira margem do rio. E a terceira margem do rio, eu entendo que é exatamente esse encontro entre um lado e o outro lado, e isso é que traz a relação. É uma ação real, né? Então, essa é a distinção entre brigar, se opor, querer chamar, então, realmente de uma maneira antagônica, ou buscar estabelecer relações possíveis. E aí, em termos de pandemia, né? E que, se hoje celebramos o Dia do Psicólogo, e mais uma vez cumprimentando a todos, o que é imaginar se há um ano atrás alguém poderia supostamente sonhar com o que a gente está vivendo esse 2020, né? Então, esta pandemia, de fato, ela trouxe inúmeras mudanças. E aí, de novo, de que maneira que a gente vai lidar com essas mudanças? De uma forma antagônica, reativamente, ou de uma maneira que a gente possa nos convocar de novo a isso, né? A essa revisão, a essa situação de, mais do que ficar na queixa, e eu acho que essa é uma distinção importante, e costumo brincar com a expressão muquerela, e muquerela quer dizer murmurar, queixar, reclamar e lamentar, podemos também estabelecer pedidos, e que certamente a nossa saúde relacional ela se localizará na nossa competência de saber o que quer, a quem pedir e nas condições que estamos, né? Até porque, se então mudança é uma condição vital, nada será como antes, o amanhã. E esse amanhã está aí, né? E esse amanhã nos chegou de uma maneira que, de fato, nos surpreende, né? E aí, eu publiquei um post na minha página, que depois, se interessarem em seguir outras publicações, que é o glauciatavares.psico. Eu quero, então, ler para vocês alguma coisa que está ali publicada, que se chama Do Vírus à Virada. O coronavírus evidencia a desordem e também pode se desdobrar em ordem, como a busca de equilíbrio que não é estático, ele é dinâmico. O vírus nos colocou em posição de humildade, nos abrindo para receber as diversas conexões, ativando a nossa fraternidade, porque estamos irmanados. A virada foi a de abrir os nossos corações aos nossos irmãos desconhecidos. O que acontece com as pessoas de todos os países também nos afeta. Antes da pandemia,
as nossas necessidades eram marcadamente materiais. Atualmente, estamos em estado de travessia, em condições de reflexão. Antes do vírus, vivíamos de rotina, que nos trazia acomodações. Estamos sendo convocados a ajustamento criativos e criadores, mudando, então, a dinâmica relacional. O vírus nos mostra a vida, a saúde e a morte. Vida não é contrário de morte. Considerávamos que pensar na morte era perda de tempo. A morte é a nossa mestra para o bem viver, uma vez que todos temos prazo de validade. A virada é uma mensagem de esperança e de confiança. A virada é a do recolhimento, do valor da pausa e de se fazer perguntas essenciais. O que é o mundo agora? Para que está o mundo agora? Como o mundo está agora? E aí é nesse sentido que eu quero trazer, então, né, algumas contribuições para a gente poder conversar a esse respeito. Né? Se o caminho é de reflexão, e eu gosto muito de brincar com as palavras, e no nosso primeiro livro, que é o Do Luto à Luta, a gente comenta que existe lá o glossário, e o glossário é o jeito Gláucia de brincar com as palavrinhas, e que, se falamos, então, que é tempo de reflexão, reflexão é um reflexo grande, é aquilo que nos traz e que nos coloca como espelhos, e até entender isso. Não estamos diante de um isolamento social. O tempo de reflexão, o tempo de recolhimento, o tempo é sim de uma distância física. É uma distância física que ela vem até como uma forma de responsabilidade, corresponsabilidade relacional. É nos protegermos, sim, para não sermos infectados pelo vírus e também para que não sejamos transmissores desse vírus. Eu estava comentando com a Manu e com a Lorena, antes da gente iniciar, que eu me encontrei recentemente com uma amiga, que é uma amiga antiga, que eu não via desde fevereiro, e que, ao me encontrar com ela inadvertidamente aqui na porta do meu prédio, eu choquei, primeiro, de não a reconhecer. Ela estava de boné, de óculos escuros e de máscara. E que, depois de ter identificado a voz dela, não pude abraçá-la. E eu acho que essa é uma virada e é uma mudança relacional. Né? A falta do abraço para nós latinos, a falta, sim, como a Lorena bem disse, né, de aglomerar, de estarmos, sim, próximos, no calor do convívio, quer dizer também que isso não nos impossibilita de relacionar. Não é ficar parado e paralisado na queixa e no queixume, mas em torno disso. Entender que a gente pode, sim, nos abraçar. E a reflexão é até para isso também. Onde eu estou, onde estão as minhas relações e de que maneira que eu posso abraçar com as minhas palavras, com o meu tom de voz, com a minha maneira de marcar presença, mesmo que à distância. Então, acho que esse é um lado interessante, que essa virada, ela nos convida, sim, a buscarmos adaptações, e essa é uma palavra que está presente. Se por muito tempo se falava de aceitação, e entender a aceitação como um sim responsável aos desafios e às questões que a vida nos coloca, além de dizer esse sim, nós precisamos também, ir remontando aí até a Darwin, a buscar a nossa competência para buscarmos, então, ajustes criativos diante de restrições e de condições que estão próximas. Como eu disse no post, entre tantas questões que aconteceram e que a pandemia traz, e se hoje estamos com um número no Brasil de mortos que é assustadoramente na faixa realmente de 116 mil mortes, evidentemente que isso nos atinge a todos. E o que a gente faz com isso? O risco de acreditarmos que isso já é comum e que é esperado e que agora vamos, então, rumar para 120 mil mortes, já que chegamos a 116 mil, né, é algo que é perder a nossa sensibilidade e entender que estamos falando de 116 mil histórias, vínculos
e de pelo menos 1.600.000 pessoas afetadas, se multiplicarmos isso por 10, que essa é a estimativa que se traz. Então, essa é uma questão que merece a gente avaliar, as mudanças relacionais, porque se a gente está falando como esse tempo de reflexão, determinados assuntos que, de modo geral, nos convívios familiares e até conosco mesmo, a gente deixava para debaixo do tapete, e que agora eles pedem que a gente se dedique a ele. Né? Entre esses assuntos, realmente, essa condição. A vida é vulnerável, somos vulneráveis e somos finitos. Somos seres de finitude. E que, diante disso, o que a gente faz com essa questão? Né? É o fim da picada. Que picada é essa? Que picada é essa que esse vírus nos traz e que não tem jeito mais da gente dizer, né, se por acaso assim algum dia eu morresse? Não, né? Todos iremos. Esta é a condição mais democrática. Agora, isso também, entre esse processo do nascer e do morrer, nos apropriarmos desse tempo de vida, esse tempo de qualidade de vida, esse tempo que merece realmente revermos, né? Abrir, então, os nossos corações, de entendermos, sim, esses aspectos coletivos e avaliar isso. O que acontece com as pessoas, elas nos afetam, sim. E a nós, especialmente psicólogos, que fomos, muitas vezes, forjados numa ciência moderna, que se apoiava numa distância aí de dizendo que a gente se colocava como uma tábua rasa, recebendo as pessoas e as dores das pessoas, e isso não nos afligia. Hoje é impossível ver isso. Na verdade, sempre foi. Apenas está escancarado. Nós trabalhamos, sim, com intersubjetividade. E as pessoas, nos vários contextos que a gente se dispõe a acompanhar, e a gente fala nesse sentido, de uma clínica ampliada, em contextos os mais diversos, que possam ser dentro dos consultórios, nas escolas, nas famílias, nas comunidades, trazendo esse caminho de reflexão e avaliando como que a gente pode criar redes de proteção para nós todos. Me apoio, sim, no conceito de resiliência, que acho que é importante que a gente ative, mas quero dizer que resiliência não me oriento pelos pressupostos de uma resiliência americana, mas de uma resiliência europeia e latina, uma resiliência que é desenvolvida nas relações. Resiliência que fala, assim, que estamos todos abalados e que, a partir desse abalo, a capacidade de não nos colocarmos numa inércia, e identifico 2 níveis de inércia, uma inércia de uma fazeção intempestiva, impulsiva, ou uma inércia que nos paralisa e que nos coloca numa condição de acreditar que não tem o que fazer. Eu gosto muito da metáfora do beco sem saída, e muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo isso, e é muito interessante porque se alguém se diz que está num beco sem saída, essa pessoa entrou. Então, se ela entrou, ela pode não ter a saída tradicional, mas ela pode ter uma outra forma, e ela pode sair de ré. E eu acho que esse é o convite que a mudança relacional nos traz. É um tempo de reflexão, de reorganização, de ressignificação, de reaprendizados, de reengenharia, são várias palavras que possam ser organizadas com o prefixo re, e, naturalmente, entendendo que esse movimento resiliente, ele, como eu estou dizendo, e abri a nossa conversa falando, que o indivíduo não existe, mas ele existe essas relações. Que possamos nós, psicólogos, identificarmos que não somos especialistas em oferecer soluções. Não nos cabe essa condição, mas nos cabe, sim, oferecer contextos para que favoreçam essa cocriação de soluções, num movimento de coparticipação, de cooperação, de colaboração. Então, essa é a nossa proposta e essa é
a condição aí, né, das práticas colaborativas, da capacidade que a gente possa conversar, e conversar é poder dançar em versões diversas. Não existe hoje alguém que possa assegurar que seja dono de uma verdade. A nossa ciência está aí sendo debatida, organizada e trazida, né? E vista que essa verdade ela é temporária e que a gente fala, então, de versões. E buscando, então, o glossário entre versões diversas, que elas sejam também divertidas e que elas nos tragam, sim, humor, capacidade de ir além das dificuldades com humildade, que é primo do humor, para que a gente possa, sim, com disposição de nos colocar como aprendentes, como pessoas abertas a contínuas revisões, reflexões e ações nas nossas vidas, que sejam coerentes, consistentes e que ampliem o contato com a nossa consciência. Então, dessa forma que eu proponho, né, que a gente possa realmente entender e se tecnicamente, diante da mudança que a pandemia traz, e ela, então, essas mudanças podem ser chamadas de luto, e tecnicamente luto quer dizer que houve um rompimento de vínculos afetivos que possam ser vínculos por morte, pelos sonhos, pelas nossas ilusões, que a gente possa ir além desse mundo que a gente imaginou, que a gente sonhou, mas que a gente possa também fazer esse casamento às condições reais. E a pergunta é essa: o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo fazer para alcançar aquilo que possa estar disponível nesse momento? Bom, eu vou abreviar aqui a nossa fala. De fato, eu tenho agora um outro compromisso. As pessoas que tiverem interesse em conhecer mais um pouco do nosso trabalho, nós editamos, então, quando a Manu disse, 2 livros. Esse aqui, então, foi o primeiro livro, é o Do Luto à Luta, onde é um convite, e esse livro, então, ele foi editado em 2001, e ele foi reimpresso em 2014, e é um convite para que a gente possa passar aí por esses momentos de perdas e de organizações e reorganizações. O nosso outro livro é o E a Vida Continua. Esse livro, então, foi lançado em 2016, também dando sequência e reflexões sobre exatamente esses rompimentos que a vida nos traz em funções as mais diversas. Então, o meu Instagram é o glauciatavares.psico. Eu fui informada que não haverá espaço para perguntas, mas abro aí, e as pessoas que quiserem encaminhar perguntas ao direct do meu Instagram possam procurar. E aí desejo a vocês, então, uma noite proveitosa, que esse tempo de reflexão possa trazer realmente contribuições a vocês, e que a gente possa trazer, sim, né, não só a reflexão, mas essa capacidade de colocar em ação esse mundo alterado, que nos conecte aos nossos valores e que entenda, e esse foi um dos posts colocados, né, que se o vírus trouxe uma baixa de imunidade, que a gente possa também utilizar como antídoto uma alta de humanidade, que possamos nos irmanar e eu poder despedir de vocês. Até um próximo encontro. Manu, mais uma vez, agradeço aí o convite e que a gente se veja brevemente, que possamos nos abraçar além das palavras. Muito obrigada. Tchau. Com certeza, Gláucia. Gláucia, a gente que agradece de coração, viu? Muito obrigada pelo imenso carinho com que aceitou o nosso convite. Sua contribuição aqui foi extremamente valiosa. Tenho certeza que todo mundo que estava aqui escutando, né, gente? Foi uma contribuição muito positiva nesse dia tão especial para nós, viu? Obrigada de verdade. E assim, todos os pontos, todas as considerações que você falou, que você levantou,
de extrema relevância para a nossa discussão na psicologia no contexto atual, né? De extrema pertinência para as nossas discussões, inclusive que estamos tendo na sala de aula com os nossos alunos também. Obrigada, viu, Gláucia? De Nada. verdade. Muito obrigada, Glaucio. O UniBH sempre estará de portas abertas para te receber. E por todo o legado, pelas marcas muito positivas que você tem deixado, né? Nas nossas vidas, nos profissionais que formamos. Então, muito obrigada. É com muito carinho, com muita alegria que sempre estaremos de portas abertas para você em nossa instituição. Muito obrigada sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.